Birner, hoje a coisa funcionou tão bem para o Corinthians que teve gol do Coronado, que não fazia um gol há quanto tempo? 18 jogos, se eu não me engano, né? E uma excelente atuação, melhor em campo. Golaço. E até o Yuri Alberto, hein? Que tentou, perdeu, fez jogadas erradas, opções erradas, mas no final... Uma finalização muito bonita também. Conseguiu dar uma boa finalização ali e finalmente saiu um golzinho do Yuri Alberto também. Em primeiro lugar, boa noite a você, Albertozzi, Jean, Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Fortaleza estava 21, 22 jogos invicto dentro de casa. Só isso explica o tamanho da vitória do Corinthians. É um jogo de mata-mata. 2 gols de vantagem. A vitória aumenta ainda mais de tamanho. A boa atuação com um time alternativo. Lembrando que o Fortaleza, contra o Atlético, no final de semana, poupou os titulares porque a prioridade do Fortaleza era essa competição. Ao contrário do Corinthians, que prioriza o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, quebra o tabu fora de casa, tabu do Fortaleza, muito tempo sem perder jogos dentro de casa. No campeonato que o Fortaleza tratava, ou trata, como prioridade, não dá para dizer que a classificação está garantida, dá para dizer que o Corinthians agora é o favorito, sem dúvida nenhuma, porque o Fortaleza desde sempre tratou a Sul-Americana como se fosse a sua prioridade e é um dos principais, ou era pelo menos, desculpe, favoritos para a conquista do título. E hoje parecia que o jogo era em Itaquera. Não por causa da torcida do Fortaleza, não por causa da arquibancada, pela imposição do Corinthians no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, aí entra muito na conta do que o Léo falou. O Fortaleza veio num momento de baixa, de desempenho na temporada. Mas no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mais que o Fortaleza. Tanto que o resultado acabou ficando barato. Então, eu acho que o corintiano está muito feliz. Eu acho que o corintiano não esperava uma vitória por 2-0 fora de casa, né? O time parece, vamos continuar falando, parece que cresce nesse momento da temporada. Foi assim no jogo contra o Flamengo, foi assim na derrota contra o Botafogo pelo segundo tempo que fez, mesmo com o Botafogo jogando mais, mas uma atuação já que não é de um time que vai ser rebaixado, né? E se o Corinthians terminar a temporada sem correr risco de ser rebaixado e com um título internacional, porque a Sul-Americana ela, na verdade, é muito maior do que as pessoas avaliam aqui no Brasil, porque o continente enxerga a Sul-Americana de um jeito muito especial. Aqui a gente enxerga a nossa Copa, a Copa do Brasil, do jeito maior do que a Sul-Americana. Para mim, o Corinthians vai terminar a temporada, uma temporada muito boa. Talvez outros times do estado, muito menos criticados, não terminem a temporada com algum título e quem sabe assim com o seu torcedor feliz, como talvez o corintiano termine se ganhar a Copa Sul-Americana. E o jogo de hoje credencia o time ao título. Verdade. Sabe quem está muito feliz hoje? Mas muito feliz? Quem? Igor Coronado. Foi o cara do jogo. Vamos ouvi-lo? Vamos lá? Coronado na tela. Claro que a gente sabe do tamanho da torcida. A gente quer fazer muito mais para trazer felicidade para eles. Eles têm acompanhado a gente independente da situação. E eu sei que vai ser assim até o final. E eles estando com a gente, eu creio muito que a gente vai conseguir reverter essa situação. Hoje, estamos muito felizes com o resultado. Agora, comemorar hoje, a partir da manhã, já trabalhar para o jogo de sábado, que é muito importante. A gente quer muito sair dessa situação do brasileiro. Bom, o primeiro passo foi dado hoje. Graças a Deus a gente pôde fazer uma grande partida. Time com uma postura muito agressiva, como você falou, diferente, pressionando, ganhando bastante duelos, então é isso que é o Corinthians. Acho que é dessa forma que a gente vai tirar o Corinthians de onde ele está. E agradecer a Deus pela oportunidade, por mais um gol aqui. Tá próximo da artilharia na Sul-Americana, né? É muito importante para mim, são números bons e enaltecer a entrega do time. A minha entrega também, eu já estava morto, não aguentava mais e graças a Deus veio uma bola ali que fui premiado com um grande gol, então só agradecer a Deus e a equipe toda está de parabéns pela grande entrega e pela vitória de hoje. Eu acho que hoje a equipe foi uma equipe muito lúcida dentro do jogo, né? A gente conseguiu assimilar tudo que foi passado para nós, conseguimos pôr em prática. Com a bola no pé, tivemos muita personalidade para jogar, para criar. Poderíamos até ter saído com um resultado um pouco mais largo, mas a dificuldade do jogo se diz por si só. O Fortaleza é uma equipe que vem muito bem na temporada, né? Nas últimas temporadas, né? Não só nessa. Então, acho que é ressaltar o que nós fizemos aqui. Vale lembrar que no segundo tempo do Botafogo, nossa equipe já melhorou muito, né? Já cresceu bastante de produção, poderia ter saído com o resultado melhor, mas o futebol ele é assim, né? Infelizmente o brasileiro a gente está num momento delicado, nas Copas estamos bem, mas é continuar nessa pegada. Acho que nada mais importante do que uma vitória hoje para nos dar confiança para o fim de semana, né? Para a gente junto do nosso torcedor conseguir uma vitória, né? E tentar respirar um pouco nessa situação do brasileiro.
Olha, Jean, eu ia passar para você agora, porque afinal de contas... Os colegas discordaram de mim. Você é um cara... Não, eu ia passar para você, porque afinal de contas, hoje você inclusive está aniversariando, eu já explico o que é. Mas eu ouvi um companheiro aqui da mesa falar o seguinte: Yuri Alberto precisa ser exaltado hoje. Então eu vou passar para o nosso companheiro aí, que além das dicas gastronômicas no Rio de Janeiro, mandou essa. Yuri Alberto precisa ser exaltado hoje. Eu faria um GC sobre isso aqui no Linha de Passe. Hoje ficou por sua conta, mas eu posso explicar, William. Boa noite a Explica você, aí. Calçade, Jean, Birner, o Fã de Esporte com a gente, principalmente o Fã de Esporte corintiano. Mais cedo a gente debatia durante a programação sobre o Yuri Alberto, sobre o Lutcheiro, e há sempre uma predisposição em tacar uma pedra em quem perde gol, em quem não joga bem, em quem custa demais e talvez demore a entregar. E eu falei essa de exaltar o Yuri Alberto porque se o Yuri Alberto sair hoje da partida sem fazer um gol, a dificuldade do Corinthians em ampliar a vantagem, transformar a superioridade em vantagem, ia cair sobre ele mais uma vez. Ele era o pior em campo até então. Do Corinthians. Não, do Corinthians. Ele ia ser, o que o Thales pede, o que o Thales não se comporta bem. Tem crédito, né? Não, mas por que o Yuri Alberto não tem? Eu vou te perguntar. Do Ramon depois do último jogo? Tudo bem, ouvi, tá? Ele deu uma direta pro Thales. O Yuri tem 42 jogos na temporada com o jogo de hoje. Tem 21 participações em gol. A cada 2 jogos, ele tem uma participação em gol. Eu estou fazendo isso por quê? Porque, da maneira que se fala, parece que o Yuri é um cego de bola. Isso me incomoda um pouco, porque muitas vezes a gente perde um pouco o debate pela essa necessidade de sempre perdeu o gol hoje, taca a pedra. 1-0 podia ser mais, é vilão. Então, eu acho que é de se exaltar. O Birner falou uma boa finalização. Boa. Ele perdeu, mas ele tentou, ele fez um gol, não desistiu até o final. O Corinthians não desistiu de tentar ampliar a vaga até o final. Não é que ele é um grande jogador, não é que ele é o melhor atacante da história. Ninguém pode reclamar de postura dele. Ele não é o melhor atacante da história, ele não vai ser o melhor atacante da história do Corinthians, ele não teve a atuação que tem o Coronado, ele não tem o desempenho técnico que tem o Galo recentemente, mas eu acho que a gente precisa parar de tratar jogador como lixo de forma tão rápida. Então hoje o Yuri, que perdeu muito, mas também ampliou a vantagem, a cada 2 jogos na temporada ele tem uma participação em gol pro Corinthians. Na campanha da... Se eu estiver errado, me desculpe, mas na campanha da Sul-Americana já são 6 gols. Quando a gente está perdendo na semifinal. Então, erra bastante. Teve problemas, como teve o Thales também, que uma semana atrás, é festejado com uma grande notícia do ano. Então, acho que vale descer um pouco o tom e lembrar também, às vezes, como o Yuri contribui. Não é um gênio da bola, o Corinthians não vai só ganhar ou só perder por isso, mas é interessante pontuar também. A gente fica numa busca por personagens. Se fosse para buscar um personagem negativo, lembram muito rapidamente dele. Então, um personagem positivo também, acho que vale essa menção de Corinthians, que o Birner já destrinchou, uma partida muito boa, podia ter feito 2, 3, 4 no segundo tempo. Coronado desfilou em campo com um espaço que eu não imaginava que o Fortaleza fosse dar. Os 3 volantes dificultaram para a transição do Fortaleza em casa. O Fortaleza não foi um bom time hoje e isso é mérito do adversário também dentro do Castelão, mas acho que vale essa menção ao Yuri. William. Muito bem. Jean Oddi, agora sim. O Jean Oddi está completando 15 anos de ESPN hoje, fez um post muito bonito no Instagram. Vai pagar depois do jantar pra gente. As palavras com o Parabéns ao Jean Oddi. Obrigado. Parabéns. Mas não é pra linda carreira aqui na ESPN. Tudo bem? Palavra sua, tudo bem. Eu não vou nem fazer a pergunta, abrir para você, fica à vontade, fala do jogo. Calçado não aplaudiu. Cara, faz tempo. Eu acho assim, primeiro, antes de tudo, foi um jogo surpreendente, né? Acho que é surpreendente o resultado, mas acima de tudo é surpreendente o que foi o jogo, porque o resultado ele reflete exatamente o que foi o jogo, né? Principalmente pelo segundo tempo. Eu acho que se no primeiro tempo a gente teve um jogo equilibrado, um jogo disputado, e aquele equilíbrio já era de alguma maneira uma surpresa, né? E não vou dizer nem pelo momento que atravessa o Fortaleza, porque o Fortaleza não atravessa o seu melhor momento. Agora são 4 jogos com 3 derrotas e um empate nesses 4 jogos. Mas pelo potencial que a gente sabe que o Fortaleza tem, jogando em casa, né? E aí, de fato, o Corinthians quebra uma longa série de invencibilidade do Fortaleza em casa, tendo poupado o time para jogar essa partida. Então, é aquele jogo que você imagina, pô, os caras vêm de 2 derrotas e um empate, ok. Mas esse é o jogo que vai ser olhado de uma maneira especial. Esse é o jogo em que o Fortaleza vai se impor. E ele não conseguiu se impor em momento algum. Repito, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de equilíbrio, e um equilíbrio que acaba com um placar em vantagem para o Corinthians, graças ao golaço do Coronado. E o segundo tempo foi de uma imposição absurda do Corinthians. O Corinthians foi muito superior e, de fato, se terminasse 1-0, teria sido pouco.
né? Teria sido muito pouco para tudo que o Corinthians produziu, para as chances, principalmente que o Thales Magno perdeu. Foram 2 chances muito claras que ele perde praticamente embaixo do gol. Então, 1-0 seria muito pouco e talvez até ficasse na cabeça do torcedor corintiano aquela coisa, né? Pô, tudo bem, foi um ótimo resultado, 1-0. Qualquer torcedor assinaria 1-0. Já estava assinando. Eu acho que sim, porque você sabe da dificuldade. Aí é mérito do Fortaleza, né? Claro. Dizer que você assina um empate fora de casa com o Fortaleza antes do jogo, eu acho que é mérito do que o Fortaleza se tornou nos últimos anos. Mas a verdade é que seria aquele 1-0 que talvez muito torcedor dissesse, pô, legal, 1-0, mas podia ter sido mais. Dava para ter garantido a classificação. E não digo que o Corinthians garantiu a classificação, mas convenhamos, com o 2-0, com a partida que o Corinthians fez contra o Flamengo, contra o Juventude, o segundo tempo contra o Botafogo, e ali nós estamos falando de um dos jogos, se não o jogo mais complicado que o time pode ter que fazer no Brasil hoje, né, que é pegar o Botafogo fora de casa. Eu acho que, apesar da derrota ali, aquela não foi uma derrota que deixou o torcedor pessimista em relação ao seu futuro. E eu acho que 2-0 de vantagem, jogando o que o Corinthians vem jogando aí nesses últimos 4 jogos, é algo que deixa o torcedor, acho que talvez mais até do que esperançoso, a gente já pode até usar o termo otimista em relação ao avanço para a próxima fase. Claro, não estamos falando em relação ao título, aí falta muita coisa, mas em relação ao avanço da próxima fase. Curioso, né, Calçade? Que E é o torcida, um ótimo dia para todos. Que baita vitória do Timão para cima do Fortaleza. Que vitória sensacional. E 2-0 foi pouco. O Corinthians criou diversas oportunidades. Igor Coronado, que partida, que golaço o meio-campista do Corinthians fez. Deu o seu cartão de visita ao Corinthians. É isso que a gente espera de um jogador que recebe um salário altíssimo como o Igor Coronado. Um cara que decidiu, deu passe, driblou, né? Desconcertou a zaga do Fortaleza, criou entre linhas, sabe? Foi um jogadoraço. Thales Magno e Yuri Alberto fazendo gol do Corinthians. Então, assim, tô muito feliz. Essa é a pegada e é assim que o Corinthians tem que ser daqui para frente. Um time aguerrido, e eu tenho certeza que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento e vai conseguir, né? Todos esses jogadores vão conseguir tirar o Corinthians dessa situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Tem rodadas, tem mais de 10 rodadas, dá para o Corinthians sair dessa situação, né? A equipe vem numa crescente muito importante e agora só quem tem que comemorar é o torcedor corintiano. Que vitória! É isso que a gente se espera e rumo agora às semifinais da Sul-Americana e vamos para cima desse título inédito que eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer de tudo para conquistar. É Igor Coronado jogando muito bem, Mateuzinho crescendo, Thales Magno e Yuri Alberto. Então, assim, é um time que está se encorpando. Tem a chegada também do Memphis Depay. Então, assim, fiel torcida, vamos, ó, jogo após jogo, evoluindo gradativamente para que o Corinthians possa, ó, ir subindo a cada dia mais. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.